E aí, meu amor, tudo bem com você? E chegamos ao último capítulo desse livro maravilhoso, Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Então, no capítulo 21, Flipe diz que há uma diferença muito grande entre você viver e você sobreviver. E é uma verdade nisso, né? Como a gente sobrevive? É vivendo no automático, levantando todos os dias, sem motivação, sem tesão pela vida, sabe? Você vivendo por viver, então aí você está no modo sobrevivência. Agora, quando você tem paixão pelo que você faz, você quer ser útil a outras pessoas, você quer deixar uma marca bacana, você quer deixar um legado, daí a motivação muda e você tem verdadeiro prazer, verdadeira gratidão pela vida. Ele entendeu isso muito pequeno, na primeira série, quando ele repetiu e ele tinha aquela dificuldade muito grande em aprender a ler e também matemática, que ele diz que a matemática até hoje é um grande empecilho na vida dele. A partir daquele momento ele decidiu que quando ele fosse adulto ele seria de grande utilidade, ele só faria bem a vida das pessoas, ele daria o seu máximo para atingir esse objetivo, tanto profissional quanto no ambiente familiar, como pai, como marido, como professor, enfim. Ele alcançou esse objetivo dele porque se empenhou de verdade, de coração. Aquelas pessoas que ele ajudou, por exemplo, os profissionais da NASCAR, ele trabalhou muito tempo com a equipe NASCAR, muitos também atingiram seu objetivo a partir do momento que procuraram de coração melhorar, ultrapassar as suas limitações fatais. Então se tornaram grandes homens. Bom, o capítulo 21 começa na página 214, onde ele diz isso, né? Existe uma diferença profunda entre tocar a vida e viver a vida. Para tocar a vida, basta aparecer no trabalho toda manhã e esperar o dia passar. Já para viver a vida, é preciso ter direção, propósito, paixão e preparo. Em primeiro lugar, é preciso empreender uma busca sincera para descobrir quem somos e que rumo queremos seguir na grande jornada da vida. Em segundo lugar, é necessário ter uma disciplina considerável para de fato chegar lá, depois de saber para onde queremos ir. Então isso, né? Primeiro, traça um objetivo, daí corra atrás desse objetivo. Como diz o ditado, para quem não sabe o que quer ou para onde quer chegar, qualquer lugar serve. Aqueles com capacidade de escutar e de se adaptar, de converter a mudança de conceitos para comportamentos, irão alcançar a posição mais elevada. Essas são as pessoas que sabem aprender. Elas irão superar as que não conseguem tirar partido das novas informações. Já conheci muita gente com quem é difícil conversar e que deixa isso bem claro. São pessoas que não facilitam a interação, comportando-se e apresentando-se perante os demais de tal forma que emitem um sinal vermelho, impedindo qualquer possibilidade de diálogo sobre questões mais profundas. Se você quer ser um campeão, precisa seguir a dieta apropriada, e essa dieta são os comentários dos demais. Quer dizer, nós devemos ter humildade suficiente, porque assim, quando uma pessoa te critica ou observa certa coisa, tudo bem. Mas se várias pessoas começam a observar o mesmo ponto, então não é implicância. De fato, a gente precisa trabalhar esse ponto. Então, em primeiro lugar, é ter humildade para respeitar a opinião dos outros e vontade para mudar. Foi o que aconteceu com ele. Ele teve humildade para entender que ele era um rolo compressor, que muitas vezes ele tinha um comportamento agressivo e ele procurou mudar esses pontos. Então ele conta também a experiência do amigo dele, né? Tinha várias limitações fatais e ele como amigo falou, olha, você tem que melhorar aqui, aqui, aqui.
E outra, você é introspectivo, você é ostra. E o que acontece? Às vezes as pessoas estão falando com você e você se fecha, sua expressão muda, então você faz uma carranca e você nem percebe. E você precisa mudar isso, porque você passa a impressão errada para as pessoas. Daí ele falou que sugeriu para que ele pedisse opinião para a secretária, e ele, como ostra, jamais faria isso. Mas ele pediu a opinião para a esposa. E a esposa falou, de fato você tem esse costume de ficar fechando a cara, que transmite a impressão errada. Então ele fala que toda vez que ela estava conversando com ele e tal, daí ela pegava e chamava a atenção dele, né? E desse modo ele começou a mudar, a se policiar. E existem as pessoas que muitas vezes usam o choro para cortar alguma correção. Sabe aquela pessoa que você vai falar alguma coisa, ela começa a chorar? Na maioria das vezes a pessoa faz isso no automático, porque ela não quer ter essa conversa. Ela não quer encarar os seus medos, ela não quer tirar os esqueletos do armário. Então ela simplesmente usa o choro como uma válvula de escape. Ele fala da depressão da segunda-feira. Muitos têm essa coisa, né? Vai chegando o domingo à tarde, a pessoa já começa a ficar triste porque tem que trabalhar na segunda. E ele conta a história de um atleta que jogou, né, na liga de futebol americano, e assim, esse cara chama Anthony Munhoz, ele era atacante, só que diferente dos outros que queriam se fechar, não queriam ouvir a opinião do técnico e muitas vezes a crítica, não, ele queria saber onde ele errou. Então tinha a tabela com o nome de cada jogador e na frente os pontos fortes e os fracos, né, os números, e ele ia sempre nos fracos. E ele ia direto para a pessoa que deu a nota e perguntava, viu, mas você me avaliou assim por quê? O que você acha que eu preciso melhorar? E durante os 13 anos que ele jogou profissionalmente, toda segunda-feira ele fazia isso. Por quê? Porque ele fala que ele agia como, sempre colocou na cabeça que ele era um jogador iniciante e que o alto empenho ia depender dele ser contratado ou não. Então isso o tirou da zona de conforto, diferente de muitos outros que não queriam encarar os seus pontos fracos. E até hoje ele é super bem lembrado por isso. E ele tinha tudo para ser uma pessoa mimizenta. Por quê? Porque ele foi criado por uma mãe solteira, ele passou muitas dificuldades, ele teve que operar os joelhos 3 vezes, ele era canhoto e certa vez o técnico o colocou para jogar do lado direito, só que ele não reclamou, ele trabalhou tanto e treinou tanto para dar o melhor de si, acabou jogando tão bem quanto ele jogava do lado esquerdo. Então era uma pessoa assim que estava sempre procurando se superar. Ele aceitava as informações e as usava para melhorar. Encerrou a carreira reconhecido como um dos grandes jogadores de todos os tempos. Interessante que Flipe fala também da sua limitação pessoal. Quando ele estava na universidade, uma vez ele foi participar de uma palestra e tinha uma pessoa ali observando que era assim, a pessoa que era o topo de linha na especialidade dele, e essa pessoa convidou para trabalhar com ele, só que ele deixou que o medo o impedisse, porque aquele fantasma lá do passado, a dificuldade em aprender, falou mais alto. Então ele pensou, nossa, e se eu for e eu não conseguir dar o meu melhor, ou eu não conseguir aprender as coisas que ele tem para me ensinar, eu vou ser um fracasso. E ele diz que passaram-se mais de 30 anos e até hoje ele se arrepende de ter dito não, de ter perdido essa oportunidade. Por isso que ele diz que independente do fracasso ou do sucesso, quando você olha para os seus pontos fracos e procura focar neles no sentido de superá-los, você tem tudo para dar certo. Porque se não fosse isso, talvez ele teria continuado aquela pessoa que tinha dificuldades em aprender, que era medrosa, que
não aceitava convites por medo de decepcionar outros. Não. A partir disso, ele tomou essa lição e ele procurou se superar a cada desafio que aparecia na vida dele. E ele se tornou essa grande pessoa que ele é hoje. Então, recuse-se a permanecer limitado. Também descobri que parecem existir apenas duas razões reais para não mudar: o medo de falhar e não se importar suficientemente consigo mesmo e com os demais para levar a cabo as mudanças. Não permita que o receio ou a apatia o impeçam de fazer as mudanças necessárias. A gente que conta com você. Goste ou não, os demais precisam que você alcance todo o seu potencial. Então isso deve ser uma força motriz. Se você não quer fazer por você, faça pelos outros. Procure dar o seu melhor, porque as outras pessoas dependem de você. Você pode ser uma fonte de inspiração para os outros. As mudanças farão você chegar a novos patamares. Cada um de nós tem limitações pessoais para superar. Precisamos apenas de um plano para saber por onde começar. Se não quer ter no ano que vem as mesmas questões que tem esse ano, então você tem que crescer, dar um passo por vez para que você possa chegar ao seu destino. É o que ele faz e ele fica animado com isso. E ele termina assim: espero que nessa jornada você também descubra a vida que no fundo sempre soube que poderia ter. E é verdade, porque a gente tem aquele negocinho chamado intuição. E a nossa intuição nunca falha. A maioria das vezes nós não damos muito ouvidos para ela, a gente acha que tá louco, acha que não é bem assim, a gente acha que é utopia e por fim acabamos nos arrependendo. Conclusão: criados em cativeiro, página 223. Ao chegar à nossa propriedade, onde fica meu escritório, é impossível não reparar em uma fazenda pitoresca à esquerda. Incrivelmente pacífica, ela está repleta de diversos antílopes e cervos exóticos. A cerca que rodeia a propriedade está bem próxima da estrada, então os animais ficam a pouca distância do carro ao passarmos por lá. Mais de uma vez já percebi, olhando para eles, quando o rumor súbito do cascalho me avisou que o carro estava saindo do asfalto. Como todo mundo, aprecio a beleza e a elegância dessas criaturas majestosas, mas o que mais me intriga é que, aparentemente, de comum acordo, eles aceitam a fronteira artificial imposta pela cerca que meu vizinho instalou, que tem aproximadamente 1,20 m de altura. Até os mais jovens conseguiriam saltá-la, porém, nenhum deles faz isso. Embora nasçam com a capacidade inerente de escapar às barreiras que os detêm, algo os impede. Talvez seja porque, criados em cativeiro, nunca tenham conhecido nada além de um mundo cercado. A força e a capacidade de sair, eles têm. O que eles não têm é a visão. A cerca é uma metáfora vívida das limitações da vida humana. Todos os dias, homens e mulheres vendem barato seus potenciais em virtude das deficiências que aceitam sem resistência, as quais muitas vezes são impostas por eles mesmos. Garanto que ao identificar e lidar com as limitações pessoais, você entrará em um novo mundo de oportunidades e satisfação muito além das cercas. Estou esperando do lado de fora da cerca para celebrar com você. É lindo isso, né? E é uma verdade, porque a maioria das vezes as cercas nós mesmos colocamos. São cercas simbólicas, cercas virtuais. Então, que tal nós procurarmos pular essa cerca? Vamos enfrentar as nossas limitações, os desafios da vida de frente. E mais importante, vamos ensinar as crianças a fazer isso. As crianças, quando muito pequenas, nada para elas é impossível. Por quê? Porque elas têm aquele quê de divindade, na verdade. Nós olhamos para as crianças e elas
e automaticamente nos enchemos de alegria. Por quê? Porque elas emanam luz. Elas ainda se lembram que são criadas, feitas à imagem e semelhança de Deus, que são centelhas divinas. Mas à medida que vão crescendo e as pessoas vão falando, você não pode isso, você não pode aquilo, você não tem capacidade disso, não tem daquilo, nós tomamos essas opiniões e as encaramos como certa. Então vamos adquirindo um monte de crenças limitantes, vamos enterrando os nossos sonhos, os nossos desejos, porque simplesmente achamos que não somos capazes de alcançá-los ou que não somos dignos suficientes de ter tudo aquilo que nós queremos. E é isso. Fica então esse desafio, pule a sua cerca emocional. E assim terminamos este livro lindo, Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Mas me conta, o que você achou dele como um todo? Deixe seus comentários, eu quero saber. Não se esqueça, se ainda não for inscrito no canal, aqui ó, botãozinho à esquerda, é só você clicar e ativar o sino das notificações, certo? Beijo, fica com Deus e até a nossa próxima aventura.